A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson e eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 28 de junho de 2025. Irmãos, antes de nós orarmos, eu queria pedir a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva, deixe o seu gostei, porque isso ajuda o canal a crescer. Isso ajuda esse canal a alcançar mais e mais pessoas. Irmãos, e quando você faz isso, você está ajudando o reino de Deus a crescer e a alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Antes de nós orarmos, nós vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Somente este versículo 12, irmãos. Irmãos, esse versículo, ele é um versículo muito poderoso. Eu estava meditando nesse versículo há alguns dias. E realmente, irmãos, isso acontece muito conosco. Isso acontece muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acredito, irmãos, que vocês já tomaram uma decisão achando que era certo, achando que era uma coisa boa, mas que na verdade não era. Aquela decisão que você tomou acabou te dando prejuízo. Você achou que estava tomando uma decisão certa, você achou que estava tomando uma decisão correta, mas na verdade você foi prejuízo tomando aquela decisão. Você acabou quebrando a cara, digamos assim. Irmãos, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu acredito que já aconteceu com você também várias vezes. Eu até vou dar um exemplo, irmãos, aqui daqui a pouco, sobre algo que quase aconteceu comigo. Ainda bem que não aconteceu. Deus, ele me livrou de tomar uma decisão errada. Ou seja, eu achei que eu estava tomando uma decisão certa, mas na verdade, aquela decisão que eu ia tomar ia me dar um prejuízo muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, daqui a pouco, mas primeiro eu queria dar um exemplo bíblico de uma pessoa que achou que estava tomando uma decisão certa, mas que na verdade, irmãos, aquela decisão que ela tomou levou ela à destruição. Ló, irmãos, sobrinho de Abraão, ele tomou uma decisão muito errada. Eu queria comentar com vocês essa decisão que Ló tomou. Como eu disse, irmãos, Ló era sobrinho de Abraão e eles viviam juntos. Só que em determinado momento, irmãos, Jó, na verdade não Jó, mas sim os servos de Jó começaram a se desentender com os servos de Abraão. Os servos de Abraão começaram a se desentender com os servos de Jó. E Abraão, irmãos, ele tomou uma decisão de se separar do sobrinho dele. Ele viu que estava tendo desavença entre os servos deles. E Abraão, irmãos, acredito eu, com medo de, consequentemente, os dois acabarem discutindo, Abraão ele preferiu se separar de Ló. Abraão ele falou com Ló: escolhe o lugar para onde você vai, e o lugar que você for, eu escolherei um lugar ao contrário daquele que você está indo. Porque os dois eles tinham que se separar. Abraão ele decidiu separar do seu sobrinho. E Ló, irmãos, ele viu uma terra muito bonita. Ele olhou assim distante, de longe. Ele viu uma terra muito bonita, agradável aos olhos. E Ló, irmãos, ele decidiu ir para aquela terra que parecia ser boa, que parecia ser uma terra que ele ia poder desfrutar, que ele poderia cuidar do rebanho dele, do gado dele, que ele poderia morar e poder prosperar. A intenção de Ló era prosperar naquela terra. Então ele viu essa terra de longe. E Ló, irmãos, ele falou com Abraão: eu vou para aquela terra. Só que, irmãos, a terra que Ló escolheu era a terra de Sodoma e Gomorra. E, irmãos, quem conhece a história sabe que essa terra que Ló escolheu, a terra de Sodoma e Gomorra, era uma terra, irmãos, que sucessivamente Deus ele ia destruir aquela terra. Deus estava programando destruir aquela terra de Sodoma e Gomorra. E Ló, ele foi para essa terra.
Ele achou que ele ia prosperar naquela terra. Ele achou que ele ia crescer. Ele achou que seria bom ele ir para a terra de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, irmãos, já estava planejando destruir aquela terra. Irmãos, a decisão de Ló em ir para essa terra lhe custou muito caro. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus ele foi destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, irmãos, ele pediu para que Deus ele tirasse Ló daquela cidade. Porque Ló era o seu sobrinho. E Abraão, sabendo que a cidade ia ser destruída, ele rogou a Deus, pediu a Deus para que tirasse Ló daquela cidade. Então, irmãos, Deus enviou 2 anjos para aquela cidade para tirar Ló de lá. E Deus, irmãos, ele tirou Ló daquela cidade. Ele enviou 2 anjos para tirar Ló daquela cidade. E Ló teve que sair às pressas, irmãos, porque a cidade ia ser destruída. E os anjos, irmãos, tiveram que apressar Ló. E Ló, irmãos, ele saiu corrido daquela cidade, ele saiu às pressas. Ele, juntamente com a família dele. E o anjo, irmãos, ele falou o seguinte: olha, quando a cidade estiver sendo destruída, vocês não olhem para trás. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela desobedeceu. Ela viu a cidade sendo destruída. E quando ela olhou para trás, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela se tornou em uma estátua de sal. Ela ficou como se fosse pedrificada, porque ela olhou para trás. Então, irmãos, olha só a consequência de uma decisão errada. Foi como, irmãos, nós acabamos de ler no livro de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Irmãos, a decisão de Ló trouxe morte para a esposa dele. Ele achou que estava tomando uma decisão boa, mas no fim acabou sendo uma decisão ruim para ele. Irmãos, muitas das vezes isso acontece conosco. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão que a gente acha que é certa, mas na verdade não é. Irmãos, já aconteceu comigo uma vez. Eu lembro que uma vez eu queria comprar um apartamento. E eu estava decidido no meu coração a comprar um apartamento. Só que, irmãos, o meu coração estava um pouco endurecido. Naquela época eu não entendia, mas eu acredito, hoje, com a experiência que eu tenho, eu acredito que era Deus tocando no meu coração para que eu não comprasse um apartamento. Mas eu estava decidido, irmãos, a comprar um apartamento. Eu estava no meu coração, querendo comprar um apartamento. Eu fiz, irmãos, falei com o vendedor, mandei meus dados para ele para ver se ia ser aprovado o financiamento de uma casa. Mas no meu coração, irmãos, eu sentia que não era para eu comprar aquela casa. Não era para eu comprar aquele apartamento, perdão. Mas eu fui lá e fiz. Eu fui lá, tentei fazer o financiamento, mandei meus dados para o vendedor. O vendedor ia ver se o banco ia aceitar. Só que, irmãos, nessa época que eu queria comprar um apartamento, eu tinha uma moto. Era uma moto antiga que eu comprei usada. Essa moto, irmãos, ela só dava problema. Eu praticamente toda semana levava essa moto na oficina. E, irmãos, eu precisava da moto, porque eu usava a moto para trabalhar. Ainda uso a moto para trabalhar. Então, a moto ela é a minha ferramenta de trabalho. E aconteceu, irmãos, que essa moto ela foi dando problema, toda semana dando problema. E aconteceu, irmãos, que eu tinha que trocar a moto. Eu falei, não, eu preciso trocar a moto. E nisso, irmãos, o vendedor, ele mandou uma mensagem falando que o meu financiamento foi recusado. O banco, irmãos, ele não liberou uma carta de crédito para que eu pudesse comprar meu apartamento. E ainda bem, irmãos, que não deu certo. Ainda bem que isso deu errado. Ainda bem que essa compra desse apartamento não deu certo. Porque, irmãos, um tempo depois eu tive que trocar minha moto. Porque a moto que eu tinha, ela estragou de vez. Ela parou de funcionar por completo. E eu tive que comprar outra moto, irmãos, porque eu fiquei pensando, é melhor comprar outra moto. Porque se eu continuar com essa moto vai continuar dando problema. Então, irmãos, eu tive que comprar uma moto nova. E ainda bem, irmãos, que esse apartamento eu não consegui comprar ele. Porque eu não ia dar conta, irmãos, de pagar o apartamento. E, ao mesmo tempo, irmãos, pagar também uma moto. Ia ficar muito puxado para mim. Eu não iria dar conta
de pagar as duas coisas. E ainda bem, irmãos, acredito que Deus permitiu, ou até mesmo Deus fez essa compra dar errado. Porque se eu tivesse feito essa compra, irmãos, ia dar ruim. Eu não ia conseguir aguentar pagar o apartamento e a moto ao mesmo tempo. Eu precisava de uma moto, porque a minha moto, como eu disse, é a minha ferramenta de trabalho. Então, irmãos, há caminhos que parecem ser bom para nós. Tem coisas que a gente olha e a gente pensa, não, isso aqui vai dar bom. Se eu tomar essa decisão aqui, vai dar tudo certo. Ou seja, aos olhos humanos, irmãos, a gente acha que vai dar certo. Mas às vezes Deus, irmãos, ele olha lá de cima, ele vê o futuro. Porque Deus, irmãos, ele vê o futuro. Deus, ele já sabe de tudo que vai acontecer. E talvez Deus está olhando essa decisão que você está querendo tomar. Ele está falando, não, essa decisão não vai ser boa para o meu filho. Essa decisão não vai ser boa para ele. Não vai ser boa para ela. Irmãos, é por isso que nós temos que sempre orar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Seja decisão importante ou seja, irmãos, uma decisão simples. Nós devemos sempre consultar a Deus. Porque, irmãos, Deus ele já sabe de tudo. E Deus, irmãos, ele vai nos direcionar. Se você orar a Deus, ele vai nos direcionar a tomar a decisão certa. Por mais que aos nossos olhos tá tudo bem, por mais aos nossos olhos a gente olha a decisão que a gente quer tomar e a gente acha que vai dar certo, mas primeiro consulta a Deus, irmãos. Ore para ver qual é a resposta de Deus. E eu quero orar com vocês aqui, irmãos, nessa manhã acerca disso. Nós vamos pedir para que Deus ele venha nos ajudar a tomar a decisão certa. Que nós venhamos sempre consultar a Deus. Nós vamos pedir a Deus para que nós venhamos sempre consultar a Ele antes de tomar qualquer decisão, para que nós não venhamos cair em armadilhas, para que nós não venhamos tomar uma decisão que vai nos prejudicar. Amém, irmãos? Vamos orar aqui nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, Deus fiel, Deus eterno, aqui, Senhor, eu apresento a minha vida e a vida deste ouvinte, do meu irmão, da minha irmã, que está aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, escutando essa oração, Deus. E, Senhor, assim como eu acabei de ler no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem, Senhor, parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Senhor, eu te peço que neste momento que o Senhor venha nos ajudar a sempre consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Porque, Senhor, nós não temos o dom de prever o futuro. Meu Pai, quem sabe de todas as coisas é o Senhor. O Senhor conhece o passado, o Senhor sabe o que está acontecendo no presente e o Senhor também conhece, ó Pai, o futuro. Mas nós seres humanos, ó Pai, nós somos limitados. Nós não temos esse poder. E muitas das vezes, ó Pai, nós planejamos fazer coisas que nós achamos que vai ser bom para nós, mas que na verdade vai ser ruim. Talvez nós olhamos para algo, Senhor, e nós achamos que vai ser bom para nós, mas na verdade não vai ser bom. Eu estou falando, Senhor, para essa pessoa que está com uma oferta de trabalho. E é talvez um trabalho que até pague bem. É um trabalho, Senhor, que aos olhos do nosso irmão, da nossa irmã, é um trabalho que vai favorecer ela, que vai ajudar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê, Deus, que isso não vai ser bom para o nosso irmão. Talvez, ó Pai, o Senhor está olhando para essa decisão que nós estamos querendo tomar. Mas essa decisão que nós queremos tomar vai nos levar à morte, vai nos levar à destruição. Eu te peço, Senhor, nos livra, nos guarda, nos protege, Deus, dos caminhos tortuosos. Senhor, essa pessoa que está prestes a fazer uma parceria com alguém, e essa parceria aos olhos dela, Senhor, vai ser bom. Essa pessoa, Deus, que talvez está fazendo uma nova aliança de amizade, e ela confia nessa pessoa, Deus, mas o Senhor conhece o coração dessa pessoa que está fazendo a amizade com o nosso irmão. É um coração ruim, é um coração perverso. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger. Essa irmã, Senhor, que está conhecendo um rapaz, talvez está até namorando com esse rapaz, e já está planejando casar. Mas o Senhor está olhando, Deus, e está vendo que esse rapaz que essa irmã quer casar não vai fazer bem para ela, não vai ser um casamento bom.
Essa irmã, Deus, está caminhando para a morte, mas ela não sabe. Ela não tem um entendimento. Mas o Senhor tem, Deus, eu te peço, nos livra de tomar decisões erradas, Deus. Porque muitas das vezes, ó Pai, nós achamos que a decisão é boa, mas ela vai acabar nos levando para a morte. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Jesus, a andar, a endireitar os nossos caminhos. Que nós venhamos sempre perguntar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, para que nós não venhamos, ó Pai, tomar decisões erradas, para que nós não venhamos tomar decisões no qual vão levar nós à ruína, nós à morte, no qual vão nos levar à perdição. E na Tua palavra, ó Deus, está escrito: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus, nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha endireitar as nossas veredas, para que nós venhamos tomar as decisões corretas e não tomar decisões que vão nos levar para a perdição, para a morte. É isso, ó Deus, que eu te peço, que desde já te agradeço. Eu te peço que o Senhor venha também dar ao nosso irmão um dia abençoado, um final de semana abençoado, um final de semana magnífico, Senhor. Nós venhamos desfrutar o máximo, Senhor Jesus, desse final de semana. O irmão que estiver trabalhando, que o Senhor venha dar um trabalho abençoado. O irmão que estiver descansando, que o Senhor venha ajudar o irmão a descansar, Deus. Nos guarda, Senhor, e nos proteja. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te louvo e te agradeço. Crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais um vídeo. Estarei de volta amanhã às 7 horas para estar orando pela sua vida. Todos os dias nós estamos aqui, irmãos. Então, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que você não venha perder nenhum vídeo. Eu estarei de volta amanhã, que Deus venha te dar um dia abençoado. E é isso, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.